Porque uma criança que não tem autoestima desenvolvida, ela é uma criança que não acredita no próprio potencial, ela é uma criança que tende a ir para o lado da timidez, ainda que ela não seja de personalidade tímida, ainda que essa criança não tenha uma personalidade mais introspectiva, né, que é uma das características da timidez, o fato dela ter a autoestima debilitada faz com que ela acabe apresentando características de timidez que na realidade não pertencem a ela, pertencem às condições da qual ela tá, porque ela não tem autoestima forte, né, bem estabelecida. Então é sobre a criança acreditar nela mesma, é sobre a criança conseguir se defender, é sobre a criança conseguir se impor, saber quem ela é, quais são os gostos dela, ela conseguir crescer um ser humano saudável, um ser humano com um mínimo, né, de inteligência emocional, com um mínimo de condições psicológicas adequadas, e não uma pessoa que se sente um fracasso, uma pessoa que se sente horrorosa, uma pessoa que se sente um lixo, uma pessoa que se sente derrotada. Isso tudo são indícios de uma autoestima debilitada e ninguém quer isso para o próprio filho, né? Ninguém pensa, eu espero que o meu filho quando crescer seja um derrotado, seja um fracassado, que ele comece as coisas e não termine, que ele não consiga realizar sonhos nenhum da vida dele, que ele se arraste pela vida como se a vida fosse a pior coisa que tem no mundo. Ninguém deseja isso para os próprios filhos. Mas, em contrapartida, poucas pessoas trabalham para que não seja assim, porque parece muito óbvio, né? Se eu não quero isso para o meu filho, é óbvio que eu vou trabalhar para que não seja assim. E não, na prática não é isso que acontece. As pessoas desejam, mas fica só por isso mesmo, fica só do desejo. Ah, tomara que fulano seja confiante. Mas e aí, o que você faz para fulano ser confiante? Ou você acha que a confiança vai brotar? Porque não brota, a confiança não é um negócio que brota, é um trabalho que você tem para construir aquilo, né? E quem precisou construir a autoconfiança, o senso de pertencimento, de merecimento depois de adulto, entende do que eu tô falando. Porque quando você constrói isso depois de adulto, é bem mais difícil. É bem mais complexo do que construir na criança, bem mais complexo. Então, quem passa por isso, quem já fez algum trabalho de terapia, quem já fez algum trabalho com coaching, alguma coisa nesse mundo do desenvolvimento pessoal e precisou quebrar essas travas, precisou quebrar essas crenças e começar a olhar para si próprio de uma maneira diferente, entende, né? Do que eu tô falando, que é complicado quebrar isso depois da vida adulta. E por que precisa quebrar isso depois da vida adulta? Porque não é construído na infância, né? Se constrói o oposto disso. Você cresce com a sensação de que você é incapaz, de que você não pode, que você não merece, você cresce com culpa. As pessoas sentem culpa de ganhar dinheiro. Todo mundo quer dinheiro, mas existem muitas pessoas que sentem culpa de ganhar dinheiro. Parece que ganhar dinheiro em quantidades maiores é errado, né? Feio. Tanto é que enfim, as pessoas entendem que quem tem dinheiro é uma pessoa desonesta, que não dá para ganhar dinheiro de uma forma honesta, de uma forma certa, correta, de boa índole. E não é verdade, tem um monte de gente que consegue ganhar dinheiro de uma forma correta, mas a maioria da população acredita que quem tem dinheiro só consegue ter dinheiro porque está fazendo algo errado. É difícil essa crença de relacionar o dinheiro com merecimento, com trabalhar, com fazer prosperar. A mentalidade da abundância é pouquíssimo comum, né? Pouquíssimo comum. Um exemplo simples disso, exemplo simples, bem simples. A criança chega na sua mesa de trabalho, pega o seu Durex, que está do lado da sua fita adesiva, acho que Durex é marca, sua fita adesiva, que está do lado do seu notebook, da sua pasta, e começa a puxar o seu Durex, começa a brincar. Aí você olha para a criança e fala, para de brincar com isso, porque isso não é brinquedo, isso custa dinheiro, me dá aqui que você está estragando. Quanto é que custa um Durex, né? R$4? R$3? E mesmo assim você não deixa a criança brincar com aquilo. A maior parte das pessoas não deixariam, tiraria o Durex da mão da criança porque está estragando, porque vai gastar. Tá entendendo? Então, por causa de R$4, a criança não brinca. Sendo que, vai ver, ela iria construir com aquilo uma brincadeira super legal, que super iria estimular o desenvolvimento dela, mas não pode brincar. Né? Não pode gastar ali R$3 de fita adesiva. Tá entendendo? Então, esse tipo de coisa que a gente nem percebe, e eu tô falando isso porque às vezes eu me pego fazendo essas coisas também. Às vezes eu me pego com esse tipo de pensamento também. E isso é pensamento da escassez, né? Então é difícil a construção desse tipo de pensamento, a construção desse estilo de vida, porque isso é um estilo de vida na prática, é difícil, é complicado. E isso só é complicado porque ninguém plantou essa sementinha na nossa infância, né? Ninguém nos proporcionou, desde criança, esse tipo de pensamento, esse tipo de
de start, sabe? De iluminação para que a gente conseguisse entender e seguir esse caminho.